Olá, eu vou continuar falando boa terça-feira só para ficar sincronizado, mas eu atrasei de novo o episódio dessa semana. Mas hoje o papo vai ser sobre independência. Eu pensei nessa questão depois de um repost, né, de uma amiga falando sobre o quanto é necessário que as mulheres sejam independentes financeiramente para não cair em relacionamentos tóxicos. Eu acho que o plano de fundo é relações heterossexuais, mais uma vez, né? Mas me chamou a atenção um pouco esse dado e como isso aparece nas demandas, né, que aparecem a nós mulheres sobre precisar ser independente. E precisar ser independente para se proteger das violências. Acho que isso é bem simbólico. O quanto o tempo todo estão dizendo o que a gente precisa fazer, do que a gente precisa dar conta para não ser violentada. Isso tem a ver com estupro, isso tem a ver com violências menores, assim, que é isso, uma relação tóxica. Menores bem entre aspas, para quem não tá me vendo fazer entre aspas, tá me ouvindo. Mas nesse sentido do que é crime e do que só é escroto, mas o quanto a gente é convocada a se defender disso o tempo todo e num lugar de muito trabalho, muito esforço, muito. Num lugar não confortável, sabe? Porque é isso, seja independente, não me passa um conforto essa frase quando diz seja independente financeiramente, para que você não passe por isso. Use tal roupa para que você não passe por isso. Faça tal coisa. Me parece que eu tenho que sempre viver com medo. Então, até quando eu alcanço a minha independência, é um lugar de escudo, de proteção, e não um lugar de realização. O quanto de nós mulheres é tirado, inclusive, isso. E aí também, assim, e é algo que eu vou colocar, eu também acho meio falacioso. E eu também acho que isso não é garantia. Independência financeira não garante. E ajuda, mas também não sei até que ponto para que isso vire uma campanha. Quando a gente fala, talvez, de violências patrimoniais, talvez isso esteja mais colocado, né? O quanto você ser independente financeiramente vai te fazer ter, talvez, o dinheiro para construir um outro patrimônio, para sobrevivência, para viver, mas o quanto não te protege de inúmeras violências colocadas numa relação tóxica. E aí eu percebo que essa demanda sobre independência, seja de relações, seja dentro de um casamento, seja em qualquer instância colocada às mulheres, também tem muito a ver com o capitalismo e essa demanda para que a gente produza mais, consuma mais e tenha mais poder para consumir, como sendo a única estratégia de vida, de sobrevivência dentro desse sistema, né? E aí a gente é imputado a abrir mão de outras estratégias, porque o que nos ensinam, de alguma forma é herdado, é essa ideia de que financeiramente a gente vai poder bancar muita coisa. E aí o que acaba se tornando para mim questão, né? E o que eu comecei a falar de que isso não é assim e de que não tem esse tipo de garantia. É que, primeiro, assim, somos seres dependentes. Acho que a gente pode falar, inclusive, em como mamíferos somos seres dependentes. Mas eu também não acho que, fora disso, a cadeia animal não mamífera seja menos
menos dependente não, assim. Acho que somos seres relacionais, assim. E aí, o que acontece? A gente precisa de independência para sobrevivência. Mas não só para isso, para criar vínculo, para criar relações, para construir coisas. Fora as nossas fantasias que estão ligadas a uma dependência do outro, né? Assim, sejam fantasias sobre construir uma família, sobre um amor ideal, e aí eu não tô nem falando de um amor tradicional, tá, gente? Eu tô dizendo de fantasias próprias, sabe? Sobre o que se constrói ali junto com o outro. E aí a gente tem essa venda da vamos ser independentes. E não é à toa, não é como se não tivesse salvado muitas de nós, né? Não é como se hoje a gente não pudesse, por exemplo, ter uma taxa de divórcio muito maior, onde as mulheres consigam sair dos seus casamentos. Então, sim, tem importância. Tem importância não ser uma. Esqueci o termo, mas assim, essa coisa de mulher troféu, né? Esposa tradicional. Esqueci o termo certo. É claro que tem super uma importância você construir um lugar teu no mundo. Mas existe uma demanda por independência que suga, que faz com que isso precisa ser sempre. Porque em qualquer momento que você se sinta dependente do outro, parece que tá errado. Pronto, foi pro caminho errado. Então, se, por exemplo, eu tenho um filho e acho que eu posso trabalhar menos porque eu quero cuidar mais do meu filho, mas eu vou ficar de alguma forma dependendo um pouco do meu marido. E aí eu não tô nem dizendo de dependência 100%, não tô nem dizendo de você precisar depender pra tudo. Mas se você já fica numa posição onde eu não posso depender pra nada. E talvez essa seja um pouco da mudança de perspectiva. E aí, então tá, então o que que dá certo, o que que previne, o que que sustenta, o que que talvez não previna, mas também seja a solução posterior, né? Não te previne de entrar numa relação tóxica, mas te faz conseguir sair. E aí eu acho que a ideia é de poder a gente falar sobre rede, sobre cuidado, onde independência financeira pode ser um dos pilares, é um dos pilares, ajuda pra caramba. Mas não é possível sozinha, sabe? O quanto você tem uma rede de mulheres que te ajudem, uma rede de cuidado, o quanto a gente sustentar também rede de cuidado para além da que eu posso bancar individualmente. Que aí volta a coisa, né? A ideia da independência é, então, tá, eu tenho possibilidade de sair, pagar minha própria casa, eu tenho possibilidade de pagar meu psiquiatra, meu psicólogo, meu advogado, não. Quando a gente sustenta uma ideia de que seja para todas as mulheres, que seja um espaço para que todas tenham acesso, a gente precisa dizer de espaços coletivos mesmo, assim, que tenha mais atendimento psicológico gratuito, que espaços onde tenham advogados que cuidem dessa causa de forma gratuita. Então, é necessário a dependência. Mas, e aí é um termo que eu quero trazer aqui para a gente poder conversar, que mais do que independência, é preciso a gente falar de descentralização. Então, se a sua vida está centrada na figura de um parceiro, seja esse parceiro um homem, seja esse parceiro uma mulher, seja esse parceiro do mesmo sexo ou um outro tipo de relação, mesmo que seja uma não monogamia, se a tua vida está centrada. Então, se a tua vida está centrada num parceiro, cara, pode dar ruim. E aí, talvez essa seja que eu vim trazer nesse episódio, assim. O como descentralizar relações. Talvez seja uma das maneiras, além lá, de construir uma rede onde você tem amigos, você tenha família, você saiba quem você pode contar.
pedir ajuda. E mesmo que financeiramente, tá, gente? Eu acho que, de alguma forma, a gente constrói uma vida financeira para que a gente se sinta confortável. E aí, vamos sair desse lugar de independência, vamos. Para que a gente se sinta confortável, para a gente se sinta vivo, para que seja justa, para que seja, de fato, que a gente realize algumas coisas. Mas que a gente pode contar financeiramente, assim, se der merda aqui, eu vou ligar pra essa minha amiga aqui. E eu não tô dizendo que ela vai revolucionar a minha vida financeiramente. Não é contar isso. Mas é contar com um espaço onde você possa dormir e você possa comer. Assim, o quanto talvez seja mais necessário de construir também isso. Porque a independência traz uma ideia de que você vai sair de tudo sozinha. Porque você construiu esse grande império. E aí, você sentada no teu trono, você vai falar: pronto, posso sair. E não é real. E aí, junto com isso, que é uma rede, é poder a gente. O que que dá pra fazer então no relacionamento? Então, eu tô num relacionamento saudável, mas eu quero me prevenir. Talvez a gente precise descentralizar a relação, né? Esse lugar central do parceiro precisa ser tirado de cena, né? Até as demandas emocionais. Isso acho que é importante em qualquer relação. A gente descentralizar as nossas demandas emocionais. Quem é que cuida de mim emocionalmente? Quem é que me dá colo? Quem é que supre necessidades emocionais? Não precisa ser só o seu parceiro. Mesmo que ele também tenha um lugar, óbvio. Mas quem é a outra pessoa, assim, que você pode contar emocionalmente, assim, você pode pedir colo? Talvez é isso, mas esse é o papo, então vou parar por aqui também. Boa noite. Até o próximo episódio.